aí pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite para você que está me assistindo. Eu me chamo Skiff, esse é o canal da Binary Station, tudo sobre o conteúdo geek, nerd ou gamer a gente traz para vocês, beleza? E o conteúdo da vez é qual? Qual é? É a continuação da história da vida do Clayton. Isso aí pessoal, o Kratos mata o Baldur, só para refrescar a memória de vocês, na história passada, né, na última história que eu contei, o Kratos mata o Baldur, Freya, mãe de Baldur, jura vingança contra Kratos, ela vai matar Kratos a qualquer custo. A morte do Baldur traz à tona o começo do Ragnarok, ela traz o Fimbulwinter, que é o começo do Ragnarok, tá? Então vamos lá para a história do Clayton na história do Ragnarok, tá bom? O Ragnarok, que é o fim dos tempos, que é o apocalipse da mitologia nórdica. O que acontece com o Clayton nessa fase da vida dele? Vamos descobrir agora, mas antes de começar, é lógico que eu quero pedir encarecidamente para vocês curtirem o nosso vídeo, se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho para receber notificação de futuros conteúdos, dos nossos novos conteúdos. Sem delongar muito mais, chama na vinheta e vamos embora! Beleza então galera, como é que começa a história do Kratos nessa fase do Ragnarok? Começa da seguinte maneira: o Kratos, o Clayton, matou o Baldur, a Freya jurou matar o Kratos para vingar o seu filho, e aí começa o Fimbulwinter. Eles passam um bom tempo vivendo, sobrevivendo depois de matar o Baldur. Acontece, passam um ano ou alguns anos depois ali, e o Kratos e o Atreus já era uma criança, agora o Atreus já está um adolescente, já está maior. É nítida a diferença, tá? Você consegue perceber a diferença do Atreus criancinha e o Atreus mais grande, maior. Mais grande é de doer, viu? O Atreus maior, o Atreus na fase da adolescência. E o Clayton tá lá numa caverna, afiando umas flechas, fazendo, né, umas flechas. O Atreus chega com um cervo em seus ombros, é a caça da noite, é a janta dos dois ali pro dia, é o que temos para hoje, um cervo para jantar. Enfim, eles estão sobrevivendo ao Fimbulwinter. Mas aí então eles amarram o cervo e partiu para casa para preparar a janta e comer o cervo. Mas no meio do caminho, antes de chegar lá na sua casinha de madeira, o Clayton tromba quem? Ou melhor, quem tromba o Clayton? É ela? Ela, a Freya, a bruxa. A véia tá pistola, ela vai atrás para vingar o seu filho morto. E já começa assim a história, tá? O Clayton já tem que escapar da Freya, sei lá quantas vezes ele já escapou dela. Mais uma vez ele escapa da Freya, deixa ela para trás, chega perto da sua casa, onde tem uma proteção mágica que impede a Freya de chegar até eles. E sendo assim, eles vão até a sua casinha de madeira, até a casinha simples do Clayton. Chegando lá, o Atreus brinca com as suas duas lobas, as lobas que puxam o trenó, e ele já vai direto ver o Fenrir. O Fenrir é o seu lobo, seu fiel lobo, seu lobo mais querido, seu lobo mais adorado. Ele ama muito as duas lobas, mas ele também gosta muito do Fenrir, porque o Fenrir é o primeiro lobo que ele adotou, tal, não sei o que, é como se fosse o cachorrão, né? Faz parte da família. O Fenrir é o lobo do Atreus e o Fenrir tá morrendo, pessoal. Infelizmente é uma parte muito triste da história. Quando o Atreus chega na casa dele, ele vai na casinha do Fenrir e o Fenrir tá lá triste, cabisbaixo, com a orelhinha baixa. Ele tenta alimentar o Fenrir se esforça para comer, mas nem comer ele não aguenta mais. Clayton fala pro Atreus, chegou a hora dele, se prepare. E infelizmente nesse momento o Fenrir morre. O Fenrir vem a morrer no colo de Atreus. E quando o Fenrir morre, umas luzinhas azuis saem do focinho dele e saem divagando perto do Atreus. O Atreus nem vê que isso acontece, o Kratos até viu que isso aconteceu, eu vou explicar mais pra frente.
Só que ele não fala nada, ficou por isso. Fenrir morre, todo mundo fica triste. Cleitão fala, ó, depois dessa vou me deitar, vou me descansar, beleza, filhão? O Atreus fala que vai enterrar o lobo, pede um tempinho para ficar a sós com o lobo antes de enterrá-lo. O Cleitão respeita o luto do filho, deita na cama dele e dorme. Quando o Cleitão dorme, ele já dorme no mesmo momento que ele fecha os olhos, ele já acorda de novo no meio da mata, no meio da floresta, e a Fei, sua mulher, está lá. A Fei aparece assim, meio que do nada, ela fala, o tempo está acabando, querido, e pá! Ela põe a mão na testa dele assim, a mão pintada de amarelo, igual aparece no logo do jogo e tudo mais. Ela põe a mão na testa do Kratos pintada de amarelo, fala que o tempo está acabando, o Cleitão, ele acorda assustado, com muito medo, não sabe o que está acontecendo. Ele já pergunta pro Mimir, cadê meu filho, cadê o garoto? O Mimir fala que o Atreus foi enterrar o Fenrir e não voltou mais. Bom, então, como um pai, o Cleitão vai atrás de seu filho e o Kratos encontra rastros de sangue perto da sua casa e junto com os rastros de sangue ele percebe que tem rastros de urso. Então ele se toca e fala, puxa, meu filho deve estar em perigo. Ele segue os rastros de sangue, o rastro do urso, e até que de repente, do nada, ele se depara com o urso. O urso obviamente tenta atacar o Kratos, ele não tenta atacar, ele ataca o Kratos. Kratos se defende, dá um mata-leão, ou melhor dizendo, um mata-urso. Ele mete um mata-leão no pescoço do urso, começa a enforcar o urso até ele morrer. Só que na hora que o urso desmaia, sem ar, sufocado, ele se transforma no Atreus. Ou melhor dizendo, o Atreus se transformou no urso. E o Cleitão pergunta, o que é que aconteceu, garoto? Ele fala, bom, primeiro eu fui enterrar o Fenrir. Só que aí eu comecei a ficar triste, eu comecei a chorar, depois eu fiquei com raiva, depois eu fiquei com medo, depois eu corri. Nem ele sabe, ele faz uma pergunta para ele mesmo, nem ele sabe o que aconteceu, ele não entende direito o que aconteceu com ele. E o Cleitão fala, filhão, esse negócio é perigoso, esse negócio é cabuloso, é muito perigoso, porque se a gente não entende os seus poderes, não sabem até onde eles vão, eu poderia ter te matado. No caso aqui, eu poderia ter te matado. Então a gente tem que compreender melhor os seus poderes. Então Atreus fala, então vamos atrás de resposta, vamos buscar resposta sobre os meus poderes, sobre quem eu sou, sobre quem eu vou ser. Mas o Cleitão, como bom paizão general que ele é, ele fala que não, enquanto o Atreus não estiver totalmente preparado para ser um guerreiro 100%, eles não vão correr riscos desnecessários. Então, depois disso, eles voltam para dentro da cabana, entram dentro da casa do Kratos, deitam para descansar de novo, só que eles acordam com trovões e raios e tudo desmoronando ao seu redor. Quando o Cleitão abre a porta para ver o que está acontecendo, quem está lá? Thor, o deus do trovão, está na porta do Kratos com um martelo Mjolnir empunhado na sua bainha, na sua cintura, e ele fala pro Cleitão, filhão, bora conversar? Cleitão fala, você não vai gostar da minha companhia, mas o Thor insiste, ele fala que ele trouxe hidromel para eles beberem enquanto eles conversam, e o Kratos deixa ele entrar. É um momento fulminante da história, fica um encarando o outro assim, é muita masculinidade numa cena só. Então o Thor entra, começa a conversar com o Kratos e pergunta para ele, você é uma pessoa calma e racional? Então o Cleitão responde, bom, se o momento exigir, obviamente eu sou uma pessoa calma e racional. Então o Thor gosta do que ele ouviu, ele dá e ele dá uma subiadinha, ele chama o corvinho, o corvo vem, ele cochicha um negócio pro corvo, o corvo sai fora, e quando o corvo sai, quem aparece no lugar do corvo? Quem está lá na porta de Kratos? Odin, o pai de todos, o deus dos deuses nórdico, aparece de cara já no começo da história, falando com o Cleitão, e o Odin tá muito bravo. Por que o Odin tá muito bravo? Porque o Kratos matou Baldur. Baldur era como se fosse um filho de Odin. Na verdade, ele era filho de Odin. E fora isso, Baldur é um deus Aesir, assim como Odin, assim como Thor. São deuses Aesir, do reino de Asgard. Então, Odin, por mais que ele esteja bravo com a morte do Baldur, ele oferece uma trégua, ele vai lá com um pedido de trégua, até então uma oferta, né, de trégua pro Kratos. Ele fala, Cleitão, é o seguinte, eu tô disposto a não brigar com você, eu não quero te matar, eu não quero me vingar, você matou meu filho, você matou o Baldur, tal, não sei o que, mas eu não tô afim de guerra, não tô afim de briga, não tô afim de luta. Vamos fazer o seguinte, vamos ficar numa trégua? Eu não persigo você
Só que para isso o Atreus tem que parar de ir atrás do Tyr. Pois é, o Atreus, sem que ninguém saiba, ficou explorando o reino de Midgard depois de Baldur ter morrido, e ele encontrou muitas coisas sobre Tyr, ele encontrou muitos trípticos, muito daqueles murais proféticos que tem na história, e ele está atrás do Tyr. O Atreus está atrás do Tyr, ele quer achar o Tyr, que era supostamente não, ele era o deus da guerra antes dele ter sumido, e o Atreus está atrás dele, e o Odin fala: se o garoto parar de perseguir o Tyr, de tentar achar o Tyr, a gente não tenta te matar, e melhor ainda, eu resolvo a sua dívida com a minha ex-esposa. O Kratos recusa, ele fala não. Ele recusa a proposta, ele não quer saber dos papinhos furados de Odin, até porque o Mimir, seu fiel parceiro, fala que tudo que sai da boca daquele velho é mentira. Mesmo que seja verdade, o fundamento, o princípio é uma mentira. Então, quando o Kratos recusa, quando ele fala não, ele recusa a proposta do Odin, Odin sai fora, ele chega de cantinho no Thor e fala: seja rápido. O Thor dá uma risada, já no mesmo momento que o Odin fala seja rápido, o que ele quer dizer com isso? Mata o cara rápido. Seja rápido, faz seu serviço aí. No mesmo momento o Thor já pega o Cleitão, já sai voando com o Cleitão pelos céus e começa a treta. Primeiro confronto de Kratos contra Thor, é uma treta muito colossal, uma treta muito bombástica, muito eletrizante. Olha o exemplo de pai falando. E aí o Cleitão acaba a treta, só que o fundamento dessa treta era simplesmente cobrar uma dívida de sangue. O Thor fala pro Kratos assim: sua dívida de sangue tá paga, eu arranquei o seu sangue, então a dívida de sangue tá paga. Aqui no nosso reino, aqui na nossa cultura é assim que funciona. Você tira o sangue nosso, a gente vai tirar sangue seu sangue tá tirado, a dívida tá paga e o Thor sai fora e deixa o Cleitão sozinho. Aí então, quando o Cleitão chega na sua casa, ele encontra o Atreus escondido debaixo do alçapão, mesmo alçapão que ele pega as lâminas do caos, lá na outra história. Enfim, ele encontra o Atreus escondido, pergunta se tá tudo bem, claro, o Atreus fala que tá tudo bem, tudo normal. E aí o Kratos pergunta o que o Odin queria. Então o Atreus fala que o Odin deixou uma moeda, ele mostra uma moeda que é para pagar pelo telhado quebrado, como quem diz: eu posso voltar aqui a hora que eu quiser e destruir o seu telhado a hora que eu quiser. Toma uma moedinha aí para você para pagar pelo prejuízo, entendeu? Como quem diz isso: eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser na sua casa. E também o Atreus fala pro Kratos que Odin ofereceu um lugar para ele em Asgard. Kratos fica muito assustado, o Mimir fica muito espantado e o Atreus responde, aliás, o Atreus fala que ele recusou. O Kratos pergunta o que você falou, né? Você aceitou, recusou, e o Atreus fala que logicamente ele recusou. E aí, depois que o Atreus fala que ele recusou a proposta, o Kratos pergunta por que ele está atrás do Tyr? O que você está fazendo? O que você está procurando Tyr? O que você quer com Tyr? Então o Atreus fala para ele: putz, pai, se eu te falasse, se eu te contasse a verdade, você não ia deixar eu fazer isso. Primeiro que você ia ficar muito bravo e segundo que você ia me impedir de ir atrás das respostas que eu estou procurando. O Kratos fala: lógico, se você não me fala a verdade, como é que eu vou confiar em você? Como é que você quer que eu confie nas suas aventuras? Se você não tem nem a capacidade de me falar que você está indo atrás de aventuras e respostas e tal, não sei o que. Então eles dão uma breve discutida, só que o Atreus insiste, ele tem uma coisa para mostrar muito importante, ele descobriu um negócio muito importante, ele quer mostrar para o Kratos. Kratos fica um pouco relutante, porque ele ficou decepcionado em saber que o filho estava fazendo uma coisa que ele nem imaginava que o filho dele estava fazendo. Só que aí o Atreus insiste, ele fala: bom, já que você tem alguma coisa para me mostrar, então mostre, guie. Pegue suas coisas, Kratos pega o seu equipamento, Atreus pega o equipamento dele e começa uma nova jornada na vida de Kratos e Atreus. Eles vão começar essa nova jornada vendo o que é que o Atreus achou de tão importante assim. Então Atreus leva o seu paizão e o Mimir, que está sempre na cintura de Kratos, é claro. O Atreus leva eles até um tríptico. Quem não assistiu os outros vídeos ou quem não se lembra do tríptico, o tríptico são murais que abrem duas portas e esses murais contam histórias proféticas. São murais com histórias proféticas
que abre de um lado, mostra o antes, o meio é o durante e a outra porta é o depois. Enfim, ele encontra esse tríptico, mostra o tríptico pro Kratos e pro Mimir, e esse tríptico parece um tríptico como qualquer outro, até a hora que o Atreus encosta a mão no tríptico e ele começa meio que se desfazer, uma magia acontece e esse tríptico revela um lugar dentro do tríptico. É como se o tríptico fosse um portal mágico para um local mágico. Então Atreus fala que ele descobriu. Na verdade ele fala o seguinte, ele fala que os gigantes contam as suas profecias através dos trípticos, certo? Só que alguns trípticos, os gigantes esconderam mais histórias dentro dos trípticos. Existem segredos dentro dos segredos dos gigantes. Então o Atreus põe a mão, o tríptico abre um portal para uma dimensão mágica, alguma coisa assim, e eles entram nesse lugar. Quando eles entram nesse lugar, esse lugar começa a mostrar umas imagens para eles, tal, não sei o que, e o Atreus explica que aquelas imagens são as profecias sobre o Ragnarok. Então o Atreus começa a explicar, traduzir o que as imagens, o que os desenhos que estão aparecendo significam, o que eles retratam, o que eles representam. E o que as imagens mostram, o que o Atreus explica que está acontecendo naquelas imagens. Aparecem dois lobos, esses lobos são Skoll e Hati, os lobos do Sol e da Lua. Ele fala que aqueles lá são os lobos do Sol e da Lua, Skoll e Hati, só que o Odin prendeu os lobos, escondeu os lobos, numa tentativa desesperada de impedir o Ragnarok. Afinal, Skoll e Hati estão diretamente ligados com o Ragnarok. Então Odin prendeu Skoll e Hati, só que dois gigantes foram lá e libertaram Skoll e Hati. Tudo isso são o que os desenhos mostram, tá? Libertaram Skoll e Hati e esconderam eles em Vanaheim, o reino dos deuses Vanir, o reino da Freya. Só que algum desgraçado lá em Vanaheim roubou a lua, se é que isso é possível, mas numa história onde envolve deuses tudo é possível. Então roubaram a lua para que Hati não pudesse mais perseguir a lua. O lobo que persegue a lua é Hati e o lobo que persegue o sol é o Skoll. E aí, depois das imagens que falam sobre Skoll e Hati, outras imagens começam a aparecer. E as imagens que começam a aparecer são imagens que representam o Ragnarok em si. E o Atreus vê um cara muito grande no centro das imagens liderando um exército contra Odin. Então o Atreus supõe que esse cara que aparece nas imagens liderando os exércitos contra o exército de Odin é o Tyr. Ele supõe, ele imagina que aquele cara que aparece nas imagens seja o Tyr, e isso está instigando muito o Atreus a procurar por Tyr, a encontrar o Tyr. Só que o Kratos fala para ele que hipóteses não levam ninguém a lugar nenhum. Então Atreus rebate e fala que ainda tem mais uma coisa que ele gostaria de mostrar. Então eles saem desse lugar mágico, desse lugar místico com as imagens proféticas, voltam para o reino de Midgard, e aí o Atreus leva o Kratos até uma pedra onde tem mais uns desenhos gravados, e nessa pedra o Atreus mostra uma bolinha assim, uma esfera para o Kratos. Nesse momento em que o Atreus mostra a bolinha para o Kratos, o Mimir já vê também, e ele já percebe na hora que aquilo é um artefato de gigante. Um artefato de gigante? Então o Atreus fala que ele achou aquele artefato, aquela bolinha, em um desses templos que ele estava visitando enquanto ele procurava pelo Tyr. Enquanto ele procurava pelo Tyr, em vários templos que existem em Midgard, ele achou essa bolinha, esse artefato de gigante, porém ninguém sabe o que é. Aí então o Atreus fala que em um desses templos, além da bolinha que ele achou um templo também que mostrava Tyr aprisionado. Era claramente Tyr aprisionado, a imagem que o Atreus viu. E que ele não conseguiu entender direito, mas tinha uma mensagem junto com essas imagens que dizia alguma coisa sobre terra preta com sangue. Então o Kratos dá uma raciocinada. Kratos foi de doer, né? Então o Clayton dá uma raciocinada, ele dá uma pensada e ele sugere para o Mimir: poxa Mimir, terra preta, terra com sangue, fumaça preta e terra com sangue, será que é Muspelheim? O Mimir fala: olha cara, o Odin não costuma visitar os reinos primordiais. Muspelheim, que é o reino de fogo, o reino de lava, é o reino primordial. E Odin não tem o costume de visitar esses reinos primordiais. Ou seja, terra com sangue e fumaça preta pode ser uma mina. Mimir, como o homem mais inteligente e vivo que é, arremata a charada e descobre que fumaça preta com terra com sangue pode ser uma mina.
como por exemplo a grande mina que existe em Svartalfheim, o reino dos anões. Os anões são conhecidos por serem grandes ferreiros, grandes forjadores e, é claro, grandes mineradores. Afinal, um forjador, um ferreiro, ele precisa de ferro. Aonde que ele encontra ferro? Minerando, escavando montanhas dentro das minas. Então, o rumo de Kratos e Atreus é ir para Svartalfheim procurar por Tyr, lá no reino dos anões. Então eles vão para Svartalfheim, eles chegam em Svartalfheim, eles encontram a bendita mina e dentro da bendita mina eles encontram o bendito do Tyr. Tyr realmente estava preso dentro da mina e pela primeira vez na história Tyr é revelado. Eles mostram Tyr pra gente na história, o Tyr é introduzido na história da vida do Kratos. E o Kratos vai lá, o Tyr, além de estar preso dentro de uma porta, ele está preso com uma corda prendendo o seu pescoço. Então o Cleitão vai lá, pega a sua lâmina do caos, corta a corda que estava prendendo o pescoço do Tyr e o Tyr fica totalmente liberto. Só que o tempo de prisão fez muito mal pro Tyr. Ele tá muito abalado, ele tá muito cabisbaixo, ele tá muito triste. Nem parece que aquele cara já foi um guerreiro, muito menos um deus da guerra. Então o Tyr fica muito assustado, ele sai de canto. O Mimir fala pro Kratos, cara, deixa eu tentar falar com ele que ele conhece, né? Então o Kratos pega o Mimir, a cabeça do Mimir, né? Mostra a cabeça do Mimir pro Tyr. Ah, mas pra quê? Aí que o Tyr fica assustado de verdade e fala, você matou o Mimir! E sai correndo, sai fincado, sai vazado, corre muito com todas as forças que ele tem. Atreus e Kratos vão atrás do Tyr, perseguem ele dentro da mina, até o momento que o Tyr cansa de correr, fica ali largado, eles chegam até o Tyr e eles falam, vamos com a gente, tal, não sei o que, só que o Tyr não quer, o Tyr tá moído, guerreiro abatido, 100% guerreiro abatido, cara. Então o Kratos pega o Tyr, levanta ele, dá um chacoalhão, dá um acelero no Tyr, fala, viu, você não era o deus da guerra, então haja como tal, tá vendo o moleque? Olha pra ele, olha pro meu filho. Você só tá liberto por causa dele, não foi nem eu. Ele, essa criança, veio atrás de você, ficou te procurando até te encontrar e te libertar. Olha pra ele. O meu filho nos trouxe aqui por você. Olha pra ele. Aí o Tyr olha pro Atreus, percebe que realmente eles estão ali pra ajudar o Tyr. O Atreus até fala pra ele, eu sei de tudo que você fez pelos gigantes, cara, eu sei toda a sua história, a gente tá aqui pra retribuir o favor, a gente tá aqui pra te ajudar. O Tyr dá uma acordada pra vida, ele desperta pra vida, ele vê que ninguém ali quer fazer mal pra ele, e assim eles vão embora da mina pra partir, pra ir embora de Svartalfheim. E aí, enquanto eles estão no caminho pra voltar, pra sair de Svartalfheim, o Tyr simplesmente não luta. O Tyr abdicou mão da violência. Ele não quer saber mais de guerra, ele não quer saber mais de treta, ele não quer saber mais de violência. Ele só fica se escondendo enquanto Kratos e Atreus matam todo mundo. Tyr só fica de canto, escondido. E aí eles chegam até uma balsa, o Tyr senta. E antes de prosseguir a viagem, o Tyr fala pra eles, é o seguinte, Kratos e Atreus. Antes da gente continuar, eu quero que vocês falem pra mim a verdadeira verdade. E aí, antes que desse tempo dos dois responder, o Tyr já fala, o negócio é o seguinte. Se vocês foram atrás de mim, se vocês me libertaram porque vocês estavam atrás do deus da guerra para ajudar vocês com o Ragnarok, então pode me matar aqui e agora. Porque eu não sou mais esse cara, eu não sou mais o deus da guerra. Eu não sou esse cara que vocês estavam procurando. Então Kratos e Atreus respondem, conversam com ele, amenizam a situação e vão todo mundo para casa do Sindri. Vai todo mundo. Kratos, Atreus, Mimir e Tyr vão para casa do Sindri, que fica na árvore de viagem, aliás, na árvore dos reinos, na árvore do mundo, a árvore que vive no espaço entre todos os reinos. É um pouco complicado de explicar, um pouco complicado de entender, mas enfim. Imagine 9 reinos e que entre esses 9 reinos existe uma árvore ali no mundo. É assim, o Sindri construiu a casa dele ali, porque ali eles ficam irrastreáveis para o Odin. O Odin pode rastrear qualquer reino, mas o Odin não consegue rastrear o que tem entre os reinos, entende? Então eles vão todo mundo para casa do Sindri. O Cleitão entra no quarto sozinho para dar uma descansada, ele entra só ele e o Mimir. O Kratos tira o Mimir da cintura, olha para ele, conversa com o Mimir e o Cleitão fala para o Mimir que ele está preocupado com o Atreus, que toda essa história de Ragnarok,
Tyr, Loki, campeão, Jotunheim, não sei o que. Toda essa história tá deixando o Atreus em perigo, tá distraindo muito ele, e isso só serve para deixar ele em perigo. Só que enquanto ele tá conversando com o Mimir sobre isso, o Atreus, muito espertinho, tá lá escondidinho embaixo da janela, só sapeando, só escutando as ideias do Kratos com o Mimir. Então, do nada, o Sindri surge enquanto o Atreus está escondido. O Sindri está escondido perto do Atreus, ele dá um susto no Atreus, o Atreus pá, não sei o que. E nessa conversa, enquanto o Atreus está escutando a conversa do Mimir com seu pai, ele escuta eles falando alguma coisa sobre a Freya. Na verdade, o Mimir fala, cara, se a Freya não estivesse tentando te matar, ela ia ser uma baita de uma aliada para ficar com a gente. E o Atreus escuta isso e no mesmo momento uma lâmpada acende na cabeça dele. Ele tem a digníssima ideia de ir atrás da Freya para conversar com ela, para convencer a Freya a parar com essa ideia de tentar matar Kratos e Atreus. E o Sindri fala que essa é uma péssima ideia. O Sindri deixa bem enfatizado que essa ideia é uma ideia muito ruim. E ele sugere que eles tentem falar com um velho amigo que está desaparecido desde a morte do Baldur. O Jormungandr, a cobra do mundo, a serpente do mundo. O Sindri dá essa sugestão para o Atreus. Bom, já que você quer visitar a Freya, eu vou com você, mas no meio do caminho, vamos parar no meio do caminho antes para tentar achar Jormungandr, na tentativa de fazer o Atreus largar a mão de falar com a Freya, a bruxa maligna que quer matar todo mundo. Então beleza, o Atreus concorda e lá se vai Atreus e Sindri atrás de Jormungandr. Eles chegam até o local que o Sindri fala. E o Sindri fala para o Atreus chamar Jormungandr. Ele falou que ele já tentou chamar Jormungandr soprando a trombeta lá da outra história, onde eles sopram para tentar falar com ela lá da primeira vez. Ele fala que ele já tentou fazer isso, não deu certo. Só que o Sindri fala, tá, mas você tentou chamar ela com sua própria boca, com sua própria voz? Chama ela. Então o Atreus se liga, ele fala lá uma língua muito estranha. E fala lá, Jormungandr aparece, é uma cena linda, maravilhosa, colossal, épica, gigantesca, muito linda essa cena, junto com a trilha sonora, então é muito da hora essa parte da história. Jormungandr aparece, o Atreus pergunta alguma coisa pra ela, a Jormungandr responde. E o Atreus, a única coisa que ele entendeu, na verdade, tudo que a Jormungandr falou foi bosque de ferro. Tudo que ela falou significava bosque de ferro. A única coisa que ela falava, o Atreus perguntava mais e ele falava, só isso que você sabe falar? Só bosque de ferro, você não vai falar mais nada? E a serpente Jormungandr insistia na frase bosque de ferro. Ele fica sem entender nada, ninguém sabe, ele não sabe o que é bosque de ferro, não faz o menor sentido isso pra ele. Beleza, segue a história, segue a viagem, ele tá o quê? Ele tá indo atrás de Freya. Então segue rumo atrás de Freya até que ele encontra com ela. Antes que ele pudesse chegar a 10 metros de distância dela, ela já prende ela, já percebe a presença dele, já prende ela com sua magia de floresta, né? Sua magia das flores, das raízes e tal. Enfim, ela prende o Atreus nas raízes mágicas. Ele fica preso ali, e enquanto o Atreus está preso, ela chega perto dele e fala, eu jurei que eu vou matar o seu pai, eu vou matar o seu pai. O que faz você pensar que eu não vou fazer a mesma coisa com você? Então o Atreus fala tudo o que ele descobriu, ele fala, olha Freya, primeira coisa, você pra mim, você é minha amiga, eu gosto de você, e outra coisa, que o Ragnarok tá vindo, não sei o que. Só que ela fala, beleza, só que os gigantes aguardam pelo Ragnarok, o exército dos gigantes tá lá em Jotunheim só esperando o Ragnarok para ir bater de frente com Odin. Só que o Atreus fala que não é bem assim. Ele e o seu pai Kratos foram até Jotunheim, o reino dos gigantes, e quando eles chegaram lá, não tinha gigantes. Todos eles estavam mortos, o único gigante que sobrava era o Atreus, e fora isso, eles acharam o Tyr. Quando ele fala que eles acharam o Tyr, aí sim a véia estala os olhos, ela se espanta com essa informação. Vocês acharam o Tyr? Então, quando a Freya descobre que o Tyr tá vivo, ela já muda de expressão de brava para uma expressão espantada no mesmo momento. Só que isso mexe muito com a cabeça dela. Ela fala pro Atreus que já basta, chega, não quero mais saber de conversa. Vai embora daqui antes que eu mude de ideia. Então ela liberta ele, deixa ele embora,
fica brava, não faz nada com ele, mas manda ele embora. Ela não quer saber de conversa. Fala aí, pessoal, você já deve ter percebido que ficou estranho o vídeo, né? Ficou mudo, minha voz tá aqui de fundo, não tá sincronizado com o que eu tô falando, nada a ver isso aí. O que que tá acontecendo? Bom, acontece o seguinte, galera, esse vídeo ficou muito compridão. Eu gravei ele todo de uma vez só, mas eu vou dividir ele em 6 partes, tá bom? Que é pra não ficar tomando muito o seu tempo aí, para você poder continuar os seus afazeres do seu dia a dia. Então, para não ficar um vídeo de 5 horas, eu dividi 6 partes o vídeo, tá? Não ficou 5 horas o total da história do Kratos no Ragnarok, mas eu dividi o vídeo em 6 partes, tá bom? Então não deixe de curtir nosso vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de ativar o sininho para você ficar esperto com os novos conteúdos que vão vir. E não deixe de ficar atento no nosso canal, tá? Porque vão vir as continuações da história da vida do Cleitão, beleza? Então, se você ficou até aqui, até o final, agradeço muito pela sua atenção. Não fique nervoso, não fiquem bravos, porque vai ter mais, tá? É só esperar, não precisa esperar muito, que logo logo vem o resto das partes da história da vida do Kratos no God of War Ragnarok. Então, se você ficou até aqui me escutando, eu agradeço pela sua atenção, muito obrigado e até a próxima!